Seja muito bem-vindo, empreendedor e empreendedora pet, a Semana do Empreendedor Pet. Um evento que nós preparamos com muita atenção, muito cuidado e muito carinho para você que sonha em ter um negócio pet ou quer ampliar o seu pet shop, casa de ração, aviário, agropecuária ou centro de estética pet. Essa é a primeira aula do evento e ela vai ficar disponível somente no período em que a Semana do Empreendedor Pet estiver no ar. Ou seja, você só vai conseguir assistir esse conteúdo até o próximo domingo. Então fique esperto e corre para assistir essa aula. De preferência, antes de quarta-feira, pois nesse dia já vamos liberar outra aula. Durante essa semana, fique à vontade para fazer comentários e perguntas pelo chat aqui embaixo, que eu vou responder pessoalmente cada uma delas. Em algum lugar desse site aqui, tem o meu número pessoal do WhatsApp. Fique à vontade para acessar também por esse canal de comunicação e eu aproveito ainda para te cadastrar na minha lista de transmissão, onde eu posto conteúdos exclusivos só para quem faz parte dela. Para você que não me conhece tão bem assim, eu me chamo Ricardo de Oliveira, sou natural de Belém do Pará, me formei em administração, fiz especialização em marketing pela Federal do Paraná e MBA em gestão empresarial pelo IBMEC. Minha vida profissional começou muito cedo, ainda lá em Belém, mas eu tive a sorte do meu trabalho me proporcionar conhecer praticamente todo o Brasil e diversos países do mundo. Eu exerci cargos importantes em marketing, vendas e logística em grandes empresas multinacionais e de grande porte. Também prestei consultoria por um tempo e desde 2014 empreendo no setor de grandes eventos e marketing digital. Em 2017, cansei da vida de executivo e realizei meu grande sonho de trabalhar com uma das minhas grandes paixões, que são os animais de estimação. Montei uma empresa de representação de produtos pet, montei um time de representantes, além de um call center e vendi produtos pet para pet shops em todo o Brasil. Visitei centenas e centenas de lojas e descobri que havia uma demanda muito forte por conhecimento de gestão e profissionalização. Daí caiu a ficha que minha missão era desenvolver o mercado pet brasileiro. Hoje eu dou mentorias online para empreendedores e candidatos a empreendedores pet em todo o Brasil. Agora estou aqui para te ajudar a realizar o seu sonho de ter um negócio pet de sucesso. Fica comigo até o final dessa aula, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar bastante a encurtar o caminho para o que você deseja. O Brasil já é o segundo mercado pet do mundo, perdendo só para os Estados Unidos. Mesmo com a crise, esse mercado continua crescendo e a expectativa é que em 2019 ele fature mais de 20 bilhões de reais. Segundo o IBGE, hoje temos mais de 132 milhões de pets no Brasil, sendo a grande maioria cães e gatos. Estudos recentes mostram que o brasileiro gasta, em média, R$ 189 por mês com animais de estimação. E esses números só aumentam a cada ano. Uma outra pesquisa de 2017 mostra que 51,4% dos donos de cães e gatos já compram rações super premium ou premium, pois estão preocupados com a saúde e longevidade dos seus amigos de quatro patas. São mais de 100 mil pontos de venda trabalhando com produtos para pets no país, sendo 40% deles classificados como pet shops. Impressionante esses números, né? E aí, continua empolgado com o mercado pet? Sim! Então, vamos continuar essa aula. A primeira pergunta que você deve fazer para você mesmo é: qual é o pet shop que está na sua cabeça? Meu pet shop vai ter produtos e serviços para cão e gato? Só para cães? Só para gatos? Para pássaros? Para pequenos mamíferos? Para répteis? Para peixes? Além de vender produtos e serviços, eu vou também vender animais vivos? Eu vou vender quais categorias de produto no meu pet shop? Eu vou vender serviços estéticos na minha loja? Quais são esses serviços? Eu vou vender serviços veterinários? Esse pet shop vai estar localizado num shopping, na minha garagem, num ponto alugado ou no imóvel próprio? Esse pet shop vai estar localizado num bairro popular, de classe média ou de alto padrão da minha cidade? Quanto dinheiro meu, e se for o caso, dos meus sócios, temos disponível para esse empreendimento? Quanto dinheiro de terceiros que eu não vou precisar reembolsar
eu tenho para investir nesse negócio? Quanto dinheiro de instituições financeiras, como bancos, ou seja, que eu vou precisar prestar contas e devolver com juros, eu terei disponível? É importante que você seja muito honesto e com o pé no chão para responder todas essas perguntas. Pense sempre no pet shop que você vai conseguir montar no curto prazo com esse dinheiro disponível, e não daqui a 1 ano ou mais. Vamos definir agora seu público-alvo. Quanto mais você souber sobre ele, maiores são as chances de ele se transformar em clientes reais no seu pet shop. Conhecendo o seu público-alvo, fica mais fácil acertar nas campanhas de marketing e fazer compras melhores. Lembre-se que você deve primeiro saber quem é seu público-alvo e depois fazer as primeiras compras para o seu pet shop, e não o contrário. Se você não visitar outros pet shops e não conversar com pessoas, você não vai conseguir ter a visão real necessária para definir o seu público-alvo. O primeiro passo é visitar seus concorrentes. Esse passo é fundamental. Selecione lojas referência na sua cidade, nos bairros ou regiões que você pensa em montar seu pet shop. Visite essas lojas, preferencialmente com um olhar de cliente, para que você possa identificar o tipo de atendimento prestado. Eu recomendo que nessas visitas você avalie pelo menos as seguintes dimensões: cordialidade e atenção dos vendedores ou atendentes da loja, qualidade e agilidade no banho e tosa e quais são as categorias e marcas trabalhadas. Faça cliente oculto, ou seja, se passe por um cliente e teste a qualidade do atendimento e o discurso de vendas dos vendedores. Pesquise preços, veja as marcas de produtos que eles trabalham, as marcas de equipamento e pergunte como quem não quer nada: qual é o sistema de faturamento que eles usam? O segundo passo é fazer uma pesquisa com as pessoas que frequentam essas lojas. Você pode começar conversando com amigos ou parentes que frequentam as lojas que você escolheu como referência. De maneira informal mesmo, peça para eles darem opiniões sobre as seguintes dimensões. Por que você frequenta a loja X? Com que frequência você frequenta a loja X? Na sua opinião, quais são os pontos fortes da loja X? Na sua opinião, quais são os pontos fracos da loja X? Com base nas visitas aos concorrentes, nas pesquisas e na sua ideia de pet shop, é a hora de definir seus públicos-alvo. Sim, isso mesmo, no plural. Afinal, o público de um pet shop é bem diversificado. Sugiro que crie grupos de perfis de público-alvo. Esses grupos são mais amplos e neste momento você não precisa se aprofundar tanto neles para o plano de negócios. Vou te dar um exemplo de público-alvo que você pode definir. Moradores da área de influência primária do seu pet shop, que são até 8 km de raio. O público estimado de homens e mulheres entre 25 e 45 anos. Classe social A, renda mensal familiar de 20 a 45 mil reais. 1/3 das casas possuem pelo menos um cachorro e 1/6 pelo menos um gato. Visitam a loja pelo menos uma vez por quinzena para dar banho em seus pets. Daí você pode se perguntar: como eu consigo essas informações? Você pode coletar essas informações conversando com moradores das proximidades do ponto escolhido, no site do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no site da Prefeitura Municipal, na Wikipédia ou procurando no Google. Lembre-se que você não precisa ser exato neste momento. Você precisa apenas desses dados como referência para te ajudar a tomar decisões mais embasadas. Quanto mais informações você tiver, maior sua chance de ter sucesso no seu negócio pet. Para te ajudar no seu plano de negócio, eu vou te ensinar ou te relembrar uma ferramenta muito usada no mundo corporativo: análise SWOT. Essa palavra é uma sigla em inglês que significa pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Os pontos fortes e fracos, em geral, estão dentro da própria empresa, enquanto as oportunidades e as ameaças, na maioria dos casos, têm origem externa. Ela te dá uma visão bem geral do seu negócio e te permite fazer um plano de ação para reduzir os riscos e aumentar as chances de sucesso da sua empresa. Ela incentiva você a analisar a sua empresa sobre diversas perspectivas de forma simples, objetiva e propositiva.
O uso dessa ferramenta é razoavelmente simples. O mais difícil é identificar os reais pontos fortes e fracos da empresa, as oportunidades mais vantajosas e as ameaças mais importantes do ambiente competitivo, em que o negócio está enquadrado. Sabendo disso, use o quadro que eu vou mostrar aqui no vídeo para responder às seguintes perguntas. Quais são os reais pontos fortes do seu negócio? Cuidado, pois empreendedores tendem a ser otimistas por natureza. Por isso, reflita bem se o que você está escrevendo neste tópico é um ponto forte real ou se é apenas a sua opinião. Valide sua lista com pessoas que conhecem bem você e o seu negócio. Quais são os pontos fracos do seu negócio? Cuidado novamente. O seu otimismo excessivo pode te impedir de refletir sobre os pontos fracos do seu negócio pet. Você deve reconhecer que seu pet shop não faz bem tudo aquilo que poderia fazer ou poderia fazer muito melhor. Mesmo as melhores empresas conseguem elaborar uma lista bem grande de pontos fracos. Quanto mais esforço em identificar esses pontos, mais sua empresa tende a se tornar melhor. Desde que elabore um plano de ação para tratar cada ponto fraco. Neste tópico, liste tudo que está fazendo ou que possivelmente fará seu negócio perder vendas ou aumentar os custos. Quais são as oportunidades para o seu negócio? Muita atenção ao elaborar a lista desse tópico, porque empreendedores veem oportunidades em todos os lugares. Para elaborar a lista, é preciso que seu pet shop tenha um foco claro, com objetivos, indicadores e metas bem definidos. Isso permitirá fazer com que as oportunidades vislumbradas para o seu negócio sejam priorizadas de acordo com a estratégia da empresa. Quais são as ameaças para o seu negócio? Comece a sua lista pelos problemas que o seu negócio pode enfrentar ou está enfrentando com a concorrência. Que atitudes de seus concorrentes podem contribuir para reduzir as vendas ou aumentar os custos do seu negócio? Além disso, pense que o seu negócio pode sofrer influências do ambiente político, de políticas econômicas, sociais e tecnológicas, além de fatores ambientais. Vou fazer agora uma simulação de análise SWOT de um pet shop que ainda não começou sua operação. Digamos que esse pet shop fica localizado em BH, na Savassi. Para quem conhece, a capital mineira, esse bairro é um dos melhores da cidade. Com diversos comércios, ruas movimentadas, facilidade de acesso por transporte público, a pé ou de carro. Os pontos fortes seriam localização, alto fluxo de pessoas, facilidade de transporte público, prédio novo com pouca necessidade de reformas, experiência de um dos sócios com o mercado pet, mix de produtos direcionados para pessoas com alto poder aquisitivo. Os pontos fracos seriam falta de estacionamento no local, falta de espaço para ter um banho e tosa, falta de experiência do outro sócio com o mercado pet. As oportunidades seriam apoiar a feira de doação de pets que acontece aos sábados na praça a uma quadra do pet shop. Oferecer serviços de leve trás. Oferecer cartão fidelidade de banho e tosa. Oferecer produtos diferenciados que não são oferecidos pelos demais pet shops da região, como rações super premium natural e rações terapêuticas. Fazer convênio com o estacionamento da frente para isentar o cliente em compras acima de R$50. As ameaças seriam grande proximidade de 2 pet shops com banho e tosa na região, canibalização de preços pela concorrência local, diminuindo as margens. Como disse, esse foi apenas um exemplo. Você pode encontrar diversos outros pontos para serem colocados na SWOT do seu pet shop. Vamos começar a falar então da escolha do ponto mais adequado para montar o pet shop que está na sua cabeça. Essa é uma decisão que não pode ser tomada de forma improvisada, pois é dela que depende grande parte do sucesso do seu negócio. Eu vou te dar agora algumas dicas para você dimensionar o tamanho da loja que será necessária. Área de vendas. É natural que você queira colocar o máximo de itens no menor espaço possível para otimizar a sua loja. Esse é um erro comum. É por isso que você vê muitos pet shops entulhados de mercadoria, onde as pessoas têm que fazer contorcionismo para desviar das mercadorias que estão nos corredores.
Banho e tosa. De acordo com os critérios básicos da vigilância sanitária, o salão de banho e tosa precisa ser separado do restante do estabelecimento, em perfeitas condições de higiene. O tamanho do local deve ser compatível com o tamanho do animal, com, no mínimo, 2,70 m de altura por 2,70 m de largura, provido de ventilação e iluminação natural. Agora, você tem que decidir também se a sua loja vai ser de shopping ou de rua. Vamos começar então pelas lojas de shopping. Os shoppings devem ser avaliados com atenção pelos empreendedores pet, pois ainda existem várias restrições ao tráfico de animais na maioria deles. Nos shoppings com restrições, você só pode ter um pet shop naquele espaço de lojas do subsolo, justamente porque esses estabelecimentos não permitem que pets andem nos demais pisos. Outro fator que você deve avaliar são os custos com aluguel e condomínio, que em um pet shop de alto fluxo de pessoas são sempre muito altos. Vou agora te dar alguns parâmetros para decidir se a loja de shopping é para o seu pet shop dos sonhos. Esse shopping que você está verificando é pet friendly? Ou seja, ele permite o fluxo livre de animais por todos os pisos do local, menos, é claro, pela praça de alimentação? Se sim, ótimo para o seu negócio. Se não, você já sabe que a sua loja vai ter que ficar lá embaixo no subsolo ou, dependendo do shopping, localizado na área externa do estacionamento. Não esqueça que o shopping geralmente abre de domingo a domingo, inclusive feriados. A maioria deles inicia o atendimento ao público às 10 horas da manhã e encerra às 22 horas. Sua loja deverá sempre estar aberta nesse período. Caso contrário, você pagará multas à operadora do shopping. Para manter a loja aberta por tanto tempo e não infringir as leis trabalhistas, você deverá implementar turnos entre os seus colaboradores. Os valores mensais pagos para um shopping são aluguel e condomínio. Tenha bastante cuidado com essa despesa, pois geralmente ela impacta bastante no seu fluxo de caixa. Conforme a sua previsão de faturamento, eu te aconselho você pagar entre aluguel e condomínio no máximo 15% do seu faturamento bruto. O ideal seria algo por volta de 10% ou menos. Já as lojas de rua geralmente têm um custo de aluguel mais baixo, mas a atenção em relação ao tráfego de pessoas deve ser redobrado. Pense duas vezes antes de aproveitar a garagem ou aquele imóvel de família. Um ponto bem localizado é 50% do sucesso do seu negócio. Vou te passar as 10 regras básicas de localização de um ponto. 1. Verifique junto à prefeitura municipal se é permitido naquele local a abertura de um pet shop pelo zoneamento da cidade. 2. Prefira as avenidas e ruas movimentadas, preferencialmente com facilidade de transporte público, alto fluxo de pessoas, outros tipos de comércios já estabelecidos e estacionamento no terreno ou próximo. 3. Visite o local e converse com os lojistas da região para perguntar há quanto tempo eles têm loja naquela região. Como está o faturamento, como está o movimento, quais os horários de maior tráfego de pessoas e sobre o índice geral de felicidade em relação ao negócio naquela região específica. 4. Visite o local pelo menos 3 vezes em horários diferentes e verifique que tipo de pessoa entra nas lojas e se sai com pacotes ou sacolas. 5. Verifique na delegacia de polícia os índices de violência do local escolhido e converse com outros lojistas que possuem comércio na mesma região para confirmar os dados recebidos da polícia. Se os índices de violência forem altos, fuja, que é furada. 6. Preste atenção na visibilidade do ponto avaliado. Ele precisa ser visível de pelo menos 200 metros de distância, com uma boa fachada, com boa iluminação, tanto de dia quanto de noite, sem barreiras que impeçam o acesso e a visão, como parada de ônibus, banca de jornal, quiosques ou ambulantes. 7. Avalie as barreiras geográficas que podem diminuir o fluxo de pedestres ou carros. Por exemplo, viadutos, obras de infraestrutura, pontes e outros tipos. 8. Avalie se existem concorrentes próximos. O ideal é que não haja nenhum pet shop a pelo menos 2 quadras ou 500 metros de distância. Se já houver um pet shop na mesma quadra, evite abrir o seu negócio pet nesse local. 9. Verifique se existem empresas públicas ou privadas que atraem público para aquela rua específica. Por exemplo, bancos, agências do correio, hospitais, centros comerciais, fábricas, órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, entre outros. 10. Por último,
Avalie a área de influência primária da loja, que é o mais importante. Ela é formada pelos potenciais clientes que estão até 8 km do ponto avaliado, ou seja, algo como 10 minutos de distância de carro. Essa área é responsável por 75% do seu faturamento. Agora eu vou passar para você o passo a passo burocrático para abrir o seu pet shop. Recentemente eu postei no meu canal do YouTube um vídeo bem detalhado sobre isso. Assiste lá porque é um complemento importante para essa aula. Também tenho que te dizer que o melhor é você pedir para um contador experiente fazer isso para você, pois se você fizer este processo com ele, tudo estará pronto entre 30 e 60 dias. Se você fizer sozinho, pode durar mais de 90 dias. Eu fiz uma pesquisa em diversas cidades do Brasil e o custo de abertura de uma empresa, contando os valores do serviço de um contador, fica mais ou menos entre R$1.000 e R$2.000. Essa variação se dá principalmente pelos valores dos impostos e taxas municipais e pelo serviço cobrado pelo contador. Vamos ao passo a passo. Então, o primeiro passo que tem que ser feito é a consulta comercial na prefeitura ou a secretaria responsável pelo urbanismo da sua cidade para verificar se é possível abrir um pet shop no endereço que você escolheu. Depois vá até a junta comercial, cartório ou Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o INPI, para registrar a sua marca. Essa etapa é necessária para que você descubra se já existe alguma empresa com o mesmo nome que você pretende colocar no seu pet shop. Caso ainda não tenha nenhum pet shop com esse nome, você poderá registrar o nome do seu pet shop e a logo. Você pode formalizar sua empresa emitindo o seu CNPJ ou se registrando como microempreendedor individual, o famoso MEI. O CNPJ é emitido pela Receita Federal e a etapa seguinte é se ajustar ao melhor regime tributário para o seu pet shop. Já falo sobre isso mais à frente. Outra opção é se registrar como MEI, que é a sigla para microempreendedor individual. O cadastro é feito pela internet e os impostos são cobrados mensalmente no valor aproximado de R$50. Como microempreendedor individual, você não poderá ter sócios, emitir outro CNPJ, nem faturar mais de R$81.000 por ano, que é o equivalente a R$6.750 por mês. Muitas pessoas têm dúvidas sobre qual é o número da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é o CNAE, mais indicado para negócios pet. No caso dos pet shops, o melhor é o 4789-0/04. Mas se você optar por oferecer o serviço de banho e tosa, o número muda para 9609-2/03. Acesse o site da CNAE e confira todos os códigos disponíveis. A inscrição estadual é um registro do pet shop junto à Receita Estadual. É ela que permite o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, que é o ICMS. A taxa é obrigatória para todas as empresas que compram e vendem mercadorias ou oferecem serviços no Brasil. Se você optou em ser MEI, geralmente esse registro é feito junto com o seu cadastro. Depois você tem que tirar o alvará de licença, que é o documento responsável por garantir que seu pet shop possa funcionar em determinado endereço. Antes de emitir esse registro, a prefeitura da sua cidade irá pedir para que a vigilância sanitária examine o local. O Corpo de Bombeiros também fará uma vistoria no seu pet shop. Ela é igualmente importante, pois avalia as condições de segurança do local. Para saber quanto custa o registro desse documento, procure o Corpo de Bombeiros da sua cidade, pois os valores variam de estado para estado. É necessário também que você faça matrícula no INSS para que seu pet shop tenha funcionários em regime de CLT. Ela irá registrar seu negócio na Seguridade Social, que garante contribuição com a Previdência. No caso das empresas do ramo pet, você tem que se registrar no CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que por meio da Resolução 1069 de 2014 aponta que todo pet shop precisa de um veterinário como responsável técnico. No entanto, o STJ já tem uma decisão que extingue a necessidade de responsável técnico para alguns tipos de negócio pet e ainda garante o ressarcimento de tudo que foi pago ao CRMV nos últimos 5 anos, inclusive multas e notificações. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que fala sobre isso. Procura lá para se informar melhor.
Agora eu vou te falar sobre qual é o melhor regime tributário para você abrir o seu CNPJ. Já falei sobre o MEI, mas você viu que ele tem restrições, principalmente de faturamento anual. No entanto, você pode começar como MEI e quando atingir o faturamento teto, você passa a ser taxado como microempresa. O empreendedor que deseja abrir um pet shop pode optar por abrir uma empresa individual sem sócios, que é a chamada Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a EIRELI, com todas as características de uma empresa padrão, com a única diferença de que o quadro é composto apenas por uma pessoa. A diferença entre o MEI e a EIRELI é o limite bem maior de faturamento anual. Para a EIRELI, os limites de faturamento irão depender do enquadramento tributário, ou seja, Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Para abrir uma EIRELI, o empreendedor deve disponibilizar na conta jurídica da empresa um capital social não inferior a 100 salários mínimos, ou seja, em dinheiro de hoje, mais de R$100 mil. E por não responder com seus bens pessoais pelas dívidas da empresa, este capital deve ser distinto e estar separado em uma conta exclusiva em nome da empresa e não pode, sob hipótese nenhuma, estar vinculado ao capital particular do proprietário. Na sociedade limitada, a empresa reúne 2 ou mais sócios para explorar uma atividade, tendo os sócios a responsabilidade limitada ao capital social da empresa pelas dívidas contraídas no exercício das suas atividades diante dos credores. Ou seja, se a empresa possui um sócio com 70% e outro com 30% do capital social, cada um deles terá de arcar com a percentagem equivalente da dívida no caso de a empresa não conseguir pagar. Da mesma forma, os lucros são distribuídos segundo sua percentagem nos investimentos. O Simples Nacional é o sistema mais adotado pelos negócios pet atualmente, permitindo recolher numa única guia diversos impostos e trazendo alguns benefícios para as diversas modalidades de empresa. O Simples Nacional tem diversas alíquotas baseadas em faturamento e em quantidade de funcionários. Pergunte para o seu contador quais são as regras para você pagar menos impostos. O importante é que, se você não estiver 100% regularizado, você corre muitos riscos e perde muitas oportunidades de negócio. Por exemplo, seu pet shop pode ser fechado caso você não tenha alvará de funcionamento ou alguma vistoria em dia. Você não poderá emitir notas fiscais se você não tiver um CNPJ. Você pode ser autuado pelo Ministério do Trabalho se seus funcionários não estiverem regularizados. Você não vai conseguir comprar produtos de fornecedores mais sérios e com melhores condições se seu CNPJ tiver restrições. Ou seja, as chances do seu negócio pet dar errado são grandes. Por outro lado, se a sua empresa estiver 100% ok, você pode conseguir empréstimos e financiamentos de bancos públicos e privados. Pode comprar a prazo com maior facilidade, pode participar de licitações públicas, terá mais poder de barganha com fornecedores para conseguir descontos, bonificações e prazos mais alongados. Chegamos ao final da nossa primeira aula, mas fica aí que eu tenho recados importantes. Espero que você tenha gostado desse primeiro conteúdo da semana do Empreendedor Pet. Eu estou à disposição para tirar suas dúvidas pelo chat aqui embaixo ou pelo WhatsApp. Esse conteúdo vai ficar disponível até esse próximo domingo. Não se esquece que na quarta-feira eu vou postar a outra aula às 9 horas da manhã e na quinta-feira eu vou fazer uma live às 20 horas com mais conteúdo e poderei responder suas perguntas ao vivo. Grande abraço e bom estudo!